Pelas ofertas, feche os seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite estar na Tua presença, Senhor, para Te render graças e através dos dízimos, das ofertas, da nossa presença, do nosso coração, também Te adoramos aqui nessa noite. Convidamos o Senhor, através do Teu Espírito Santo, para estar entre nós, para falarmos e ouvirmos apenas o Teu querer nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos nos conectar com a palavra de Deus. Pode tirar aqui. É esse verde mesmo? Hã? É esse verde ou esse azul? O verde. O verde é melhor. Tá bom, pode tirar. Muito bem, eu quero agradecer a presença de todos, mas principalmente o meu amigo ali, e a Vanderlei e a Rosângela. No final, eu queria combinar com a igreja, para a gente fazer uma oração especial por eles. Combinado? Quem aceita aí? Nós vamos orar principalmente pela Elisângela. Rosângela. Viu, Rosângela? O Deus ele vai restaurar a sua saúde. O senhor crê nisso? Amém? Ele vai usar tudo que você está fazendo ali, vai restaurar a sua saúde. Mas segundo a vontade dele, não a nossa. O que ele fizer com você, você tem que dizer amém, eu recebo. Tá bom? Nós temos uma esperança e a cada domingo a gente tem visto essa esperança no nosso coração, aqui nos estudos do Apocalipse. Se tem um livro que a gente sente a presença de Deus, é o livro do Apocalipse. Por quê, pastor? Porque através dele nós temos a esperança final, Felipe, para esse mundo. E a esperança final é Deus nos levar para si, que nem fez com Enoque. Amém? Amém. Então abra sua Bíblia, mas antes de abrir a Bíblia, para você não pegar a cola, quais foram os capítulos que a gente já deu uma pincelada assim por cima, não foi muito profundo, mas a gente já deu uma passeada aí neles. Já falamos do capítulo 1, não é isso? 2, 3, falamos das igrejas, as promessas das igrejas, a entronização de Jesus Cristo, quando ele morreu, ressuscitou, depois dos 40 dias ele foi assunto aos céus, e lá no capítulo 5 diz que ele prometeu o seu Espírito Santo a toda a carne. Nós estudamos também o centro do Apocalipse, que é o capítulo... Rapaz, vocês aprendem muito rápido. 12, 13 e 14. É o centro do Apocalipse, né? É a mensagem principal do Apocalipse. E essa mensagem principal é um contraste entre a igreja de Deus e Satanás, querendo destruir essa igreja. Não é isso? E Satanás, ele tem poder para fazer sinais e prodígios, maravilhas, mas ele não tem mais poder do que o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí o Apocalipse 14 tem um chamado para nós evangelizarmos como o anjo do Apocalipse. Anjo em Apocalipse significa o que, igreja? Mensageiro. E quem aqui é um mensageiro de Deus, levante a mão e diga eu. Amém. Então você faz parte de um movimento profético. Eu vi o pastor Arilton falando num videozinho, que essa igreja que você faz parte, a igreja adventista do sétimo dia, ela não nasceu, Ilho, de uma discussão de irmãos, de igrejas que racharam, né? Às vezes racham a igreja, né? E vai fundar outra, sabe? A igreja adventista do sétimo dia tem uma missão para o mundo, e ela começou com especialmente 2 textos da Bíblia. Daniel capítulo 8, verso 14. Não é isso? E também Apocalipse capítulo 10. Esse é o berço da igreja adventista. Muitos dizem que só os adventistas vão para o céu. E isso não é verdade. Nós acreditamos que temos uma missão nesse mundo de pregar a verdade presente da palavra de Deus, exaltar as verdades da Bíblia. Mas nós não acreditamos que somos únicos e vamos para o céu. Senão, não adianta mais a gente pregar. A gente fica parado esperando a salvação.
Muitas pessoas sinceras estão dentro da Igreja Católica, sim ou não? Que em breve irão aceitar a verdade da palavra de Deus. Muitas pessoas sinceras estão nos movimentos pentecostais. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Nós não podemos desprezar a experiência espiritual de ninguém. De ninguém. A experiência espiritual, ela é individual. E nós temos uma missão: apenas pregar a verdade, sem enrolação e sem ter medo. Pode falar, porque o Jesus falou o seguinte, que quando você tivesse de ir até alguém, não seria você falando. Quem é que falaria por você? O Espírito Santo. Então, no seu trabalho, na escola, em qualquer lugar, do menor, viu? Como é o nome dela ali? Heloísa? Evelyn? Do menorzinho, passando pelos jovens, viu? Até os mais adultos, os mais experientes. Temos uma missão: falar de Jesus para alguém. Amém? Hoje, em especial, nós vamos no capítulo 15, 16 e o 17. E um pedacinho do 18. Abre comigo, então, Apocalipse, capítulo 15, 16, 17... que é o tema dessa noite. Estamos ao vivo também aqui no YouTube, canal Conectando Eternidade. Que Deus abençoe você que está do outro lado aí. Você que está aqui no Instagram, se quiser ir para o YouTube assistir melhor, você pode ir lá, o link está aqui na bio do Instagram. Nós temos uma missão nesse mundo: pregar a verdade. E o outro lado dessa história é um movimento que nós estudamos, lembra? Nós estudamos no capítulo 13, o movimento liderado pelo dragão, você lembra? E esse dragão tinha duas bestas que exaltariam o dragão. A primeira besta emergiu da onde? Da terra. Era um poder religioso que perseguia a igreja durante 42 meses, 1260 dias ou anos proféticos. E esse movimento, se você abrir as páginas dos livros, nós encontramos como o movimento católico romano, a perseguição de alguns, principalmente de grupos contratados pela igreja, que matavam em nome de Deus e perseguiam os cristãos que iam de acordo com as escrituras e não a tradição da igreja. Isso é história, gente. Não é o pastor que está inventando. Está nas páginas dos livros. E a gente precisa conhecer a história para não repetir a história. Não é isso? Depois, houve também, nos últimos dias, uma besta que emergiria do mar. E essa besta tem aspectos econômicos, ela tem aparência de cordeiro, mas por trás fala como um dragão. Então ela parece ser boa, esse poder parece ser bom. E justamente o protestantismo começou com aspectos de falar a verdade contra esse movimento da Idade Média. Só que aconteceu o quê? Algumas doutrinas foram se misturando também e acabou tudo indo para o mesmo bolo. Por isso que hoje a gente precisa entender um pouco sobre a quem é direcionado as 7 últimas pragas do Apocalipse e quem é a grande meretriz, a Babilônia. Quem é essa? Quem é esse movimento? Ou quem são essas pessoas? A gente precisa agora estudar esse momento no Apocalipse. Vamos ler aqui a partir do verso 15, o verso de número 1 diz assim, abra sua Bíblia, Apocalipse 15, verso 1, que diz: Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. O que é flagelos? Pragas. Pois com estes se consumou a cólera de Deus. O que é cólera? A ira de Deus. Então, entra agora uma sessão dos salvos cantando o cântico de Moisés, os que foram lavados pelas vestiduras de Cristo. Isso significa o quê? Olha, ele está falando, introduz os flagelos e ao mesmo tempo ele quebra e fala o quê? Fala sobre os remidos que serão salvos. Isso significa, Xandão, que aos que forem selados pelo selo de Cristo, do Cordeiro, as 7 últimas pragas não irão atingir.
Isso é muito, muito pertinente. Por quê? Porque se hoje, você que está assistindo, você que está aqui, se colocar na presença de Deus, você não deve ter medo dos fins dos tempos. Porque Deus vai te proteger. Deus vai cuidar de você. Nesse dia vai ser o dia de júbilo, de alegria, você vai cantar. Só que preciso fazer um parênteses aqui agora. Isso não significa que você não vai passar por tribulações. É ou não é? Porque João Rus, Jerônimo de Praga, cantavam enquanto eram queimados. Você lembra? É possível que a gente esteja cantando esse cântico, selados pelo sangue do Cordeiro, e esteja passando tribulações, não as últimas pragas, mas tribulações que estão descritas em Apocalipse 2:10, por exemplo. Entenderam? É muito importante a gente entender isso aqui também. Então Deus envia os flagelos. Apocalipse 16 agora, vamos dar uma passeada aí. O primeiro flagelo, o primeiro anjo, a ira de Deus. O verso 2 diz, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua, o quê? A sua taça pela terra e aos homens. Portanto, portadores da marca da besta. A quem são as pragas do Apocalipse? A todo mundo? Aos que têm a marca da besta, aos que possuem a marca da besta, Clebinho. A marca da besta, nós falamos aqui, a marca de Deus, o selo de Deus, que é o santo dia de adoração, através do Espírito Santo, que é o dia sagrado que está em Ezequiel 20:20, sábado do Senhor. Esse é o sinal de Deus, só que com o selo do Espírito Santo, tá, gente? A gente precisa enfatizar isso ultimamente. Quando o Espírito Santo nos abraça a verdadeira adoração, lembra que eu falei? Em espírito e em verdade. O selo de Deus envolve essas duas coisas. Esses são os adoradores do Cordeiro. Então, quem vai receber as pragas? Quem estiver com a marca da besta, que é a falsa adoração. Qual é a falsa adoração? Se a adoração verdadeira é adorar o Criador e Redentor do mundo no dia que Ele escolheu, que é o sábado do Senhor, a adoração à besta e a sua imagem envolve a falsa adoração no dia errado, que é o domingo. Ou qualquer outro dia da semana, mais especificamente, o domingo. E isso está uma luta tremenda. Aqui, dentro da igreja, não. Nas escolas adventistas, não. Mas nas universidades federais, nas universidades privadas, na internet, no Instagram, a guerra já começou, minha gente. Você sabia? E essa guerra começou no dia 7 de março de 321 depois de Cristo. Com o primeiro decreto dominical, efetivado por quem? Constantino. E aceito em 325 no Concílio de Nicéia. Deu para entender como isso vem se costurando ao longo do tempo? Não é de hoje. E aí tem as pragas. Vamos ver, quem aí vê a primeira praga é o que, gente? Vamos lá, rapidinho. As úlceras, né? Segunda praga, qual é? O mar se tornará como? Em sangue. E o terceiro flagelo, terceira praga, os rios, né? As fontes são os rios, as águas potáveis. O mar se transformar em sangue, ninguém bebe água do mar. Mas aí quando mexe com o rio, e eu vim de onde tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é o rio Amazonas, não é isso? E lá, imagina aquilo dali se transformando em sangue? Nossa! Então, o quarto flagelo, a quarta praga, qual é? O sol. O que acontecerá com o sol? Queimará um pouco mais, Antônio. Imagina aí. Imagina, já está quente, mas é que vocês aqui ainda tem um momento de frio. Se você for para debaixo de uma sombra, ainda dá um friozinho. Mas vai lá no Amazonas, não adianta ter sombra, não adianta ter nada. Estamos bem na linha do Equador ali, o pessoal vai ser torrado primeiro lá. Estou te falando, eu posso falar que eu sou de lá, né? Pegar minha identidade aqui, eu provo, sou do Amazonas. Ninguém tem o que falar de mim. Entendeu? Então, é quente. Pensa, e diz que no Piauí, eu quero ir no Piauí no final do ano, diz que é quente também, né? Teresina. Vamos ver, bora ver onde é mais quente. Então, assim, imagina, porque é o seguinte, ó, a gente tem que entender o seguinte, o que tem hoje segurando
para que a destruição não aconteça. Os anjos estão nos quatro cantos segurando os ventos. E ventos na profecia, Ilho, é o que? São as destruições. Não é isso? Então, se Jesus falar assim, ó, solta só uma beirinha do vento. Meu pai, não aguenta. Tem que viver pela fé. Nunca a gente vai entender o que é viver pela fé quando chegar realmente o dia da grande tribulação. Hoje a gente diz, eu vivo pela fé. Nada, a gente vai dando jeito para tudo aqui, para ali, a gente vai costurando, ora para Deus, Deus abençoa, se Ele não abençoar, a gente vai correr atrás, espera a bênção chegar. Mas e quando tiver que viver pela fé de verdade, irmãos? Nesse dia. É para isso que serve o livro do Apocalipse, para nos preparar para essas tribulações. Vocês estão vendo? Eu vou fazer uma pergunta para a igreja agora. Larissa, como eu hoje estou no bem bom, como que eu posso me preparar para essas coisas aqui que estão descritas nesse livro? Como? De que maneira? Eu tenho tudo. Eu tenho ar-condicionado ali. Quer dizer, eu não tenho, mas, né? Mas nem precisa abrir a janela, fica friozinho, né? A gente tem as coisas. Onde não tiver mais o carro para andar, como é que vai ser? Enfim, são coisas simples. Hoje, faz um exercício prático na sua vida. Tenta viver com pouco, em alguns aspectos. Em qual sentido? De preparação para o tempo do fim. Eu não sei como você vai fazer isso. Todo o povo de Deus, inclusive Jesus, passou por um deserto. Se o deserto na tua vida não tem chegado, peça para Deus, porque isso vai te preparar para os dias finais da história desse mundo. É possível que as tribulações cheguem, os momentos difíceis do povo de Deus cheguem, a gente não se aperceba disso, por quê? Porque a gente está muito acomodado. Eu estou muito acomodado. Isso é muito real, gente. Isso é bíblico. Mas a Bíblia diz, vamos continuar aqui, ó. O quarto, a gente já falou. O quinto aí, o que vai acontecer no quinto aí? Vai derramar o que aí? Né? O que vai acontecer? Verso 10, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. O que vai acontecer? Trevas. Onde que isso aconteceu? Lá no Egito. E essas trevas era até apalpável, assim, ó, dava para apalpar trevas. Gente, você já ficou sem energia em casa? Como é que é essa experiência? Você vai batendo nas coisas. Nós não fomos feitos para viver em trevas. A primeira coisa que Deus criou, Ele disse, haja luz, e houve luz. As trevas já do maligno, é do maligno. Por isso, Cristo, nos últimos dias, trará essas trevas também de destruição. Justamente, imagina uma dor emocional, imagina uma pessoa que já tem... Exatamente, imagina a gente vivendo isso aqui. E o sexto então diz o quê? Verso 13, vi sair da boca do dragão, a boca da besta, o falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los, e pela peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então os ajuntaram em um lugar que em hebraico se chama Amargé. Como você interpreta esse momento aqui da história do sexto flagelo, do sexto selo? Que momento terrível será esse? Que momento terrível será esse quando o dragão e o falso profeta estarão ali com espíritos imundos semelhante a rãs, se espalhando por esse mundo. A gente não consegue ver o mundo espiritual hoje. Você consegue? Eu não consigo, William. E a mensageira do Senhor, ela disse que a gente, se tivesse essa oportunidade de ver essa batalha espiritual, a gente ia pedir para voltar, para nossos olhos fecharem, serem tampados de novo, para não ver essa guerra. Agora imagina você
vendo essa guerra acontecer. O tempo todo, os seus olhos espirituais forem abertos nesses últimos momentos aqui. Ver a grande peleja, porque a Bíblia diz assim, o verso 14, porque eles são espíritos, demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro para juntá-los. Você vai ver esse grande amontoado de pessoas sendo usadas pelo maligno. É forte isso aqui. Mas a Bíblia diz no verso 15 que o grande ladrão, que significa justamente esse momento inesperado da volta de Jesus, aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. O que isso significa? Que ainda que tiver ali aquela batalha espiritual, dos demônios querendo destruir a humanidade, esse povo que tem lavado a sua veste no sangue de Cristo será revestido. E esse momento da história, junto com o sétimo flagelo, será a destruição dos ímpios que estiverem vivos. Olha o que diz a sétima praga, verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo, feito está. Esse momento é o momento em que Deus Pai falará para o Filho, chegou a hora. Nesse momento aqui, todos os ímpios vivos serão mortos pelo fogo consumidor, pelos 4 ventos que foram soltos dos 4 cantos da terra. A terra, Trubi, vai se abrir, crateras vão ser abertas, o povo vai cair. Todos os elementos físicos e as leis que sustentam o nosso mundo serão abaladas. Você sabe o que é isso? O livro de Ezequiel diz que vai ficar só ossos. Olha o que diz aqui, o verso 18. E sobrevirão relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grandes cidades se dividiram em 3 partes. Imagina, o Brasil nunca passou por isso. Alguns países já passaram por grandes terremotos, certo? Nós nunca passamos assim em grande escala. Imagina, o brasileiro ele faz festa para tudo, é ou não é? O cachorro completou ano, a gente faz festa. Tudo a gente vai na base da festa. O brasileiro ele tem essa questão de se alegrar em meio à dor, é ou não é? Mas nesse dia aqui, gente, não tem para onde escapar. Será um dia terrível, a ira do Cordeiro. Pastor, como é que eu posso relacionar a ira do Cordeiro com o amor de Deus? A palavra tsadik do hebraico é a palavra justiça e ao mesmo tempo é a palavra amor. Deus é amor e Deus é justo. Essas pessoas que estão aqui, que foram pegas de surpresa, não foram pegas de surpresa. Sabe por quê? Porque hoje você está pregando, hoje você está assistindo, hoje você tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia em casa. Ninguém será pego de surpresa no sentido de, não, eu não sabia. Qual vai ser a surpresa? Chegou. Agora eu vou querer me preparar. Não dá mais tempo. Mas dizer que eu fui pego de surpresa, que eu não sabia, isso não vai acontecer. Deus não é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da terceira, da quarta, da quinta, infinitas chances para nós. Você concorda comigo? Quantas chances Deus já te deu para poder você estar aqui hoje? Quantas vezes você já se rebelou, falando assim, não quero mais saber disso não. Eu vou abandonar, eu vou mesmo para o mundão, não quero mais saber. Deus não faz isso, não faz aquilo. Eu peço a cura, não vem. Eu peço isso, não acontece. Eu peço o emprego, não acontece. A nossa experiência com Deus deve ser superior a coisas, a circunstâncias e até mesmo aos nossos mais íntimos clamores.
E aí, nesse momento, a gente olha para a história de Jó, porque Jó disse assim: Deus me deu e Deus tomou. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Senhor. Isso é muito forte. Para falar isso, precisa estar muito perto de Jesus. Para finalizar o nosso momento de hoje, vamos rapidamente conhecer a grande meretriz, a Babilônia. Acompanha comigo a leitura dessa noite que diz assim. Vou usar meus últimos 10 minutos para falar desse assunto. Veio um dos 7 anjos, lê o verso 1, que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostra-te-ei o julgamento da grande meretriz. Lembra que o capítulo 16 terminou com o 7º flagelo, Deus Pai falando para o filho assim, ó, está feito, chegou a hora, pode ir. Lembra? Quem é que vai ser julgado nesse momento? Começará um julgamento especificamente para a grande meretriz. E a gente precisa conhecer quem é a grande meretriz. Meretriz, primeiro, é uma mulher impura, é uma mulher prostituta. No capítulo 12, estudamos no domingo passado que a mulher do capítulo 12, vestida de branco com a lua debaixo dos pés, né? E o sol sobre a cabeça, ela representa quem? Cristo. E o Evangelho, né? O Evangelho eterno, que está no Novo e no Antigo Testamento, certo? É uma igreja que não se maculou, que não se misturou. Já aqui é uma prostituta, então tem um contraste entre o capítulo 12 e o capítulo 17. Olha o que diz, o verso 2. Com quem se prostituiu? Com os reis da terra. Constantino, imperador de Roma, do ano 321, disse: não vamos mais adorar no Shabat. Agora vamos adorar o dia do sol. Agradando cristãos e pagãos e falando que Jesus ressuscitou nesse dia, é um dia especial e não sei o quê. Porque ele não queria perder os pagãos e não queria perder os cristãos. Um bom político faz isso, faz ou não faz? Só tem sucesso nesse meio se você mentir. Pastor, isso é forte, você está falando. Gente, é muito forte isso. A gente vai se corrompendo. E essa igreja se misturou com os reis da terra. É um perigo a igreja de Deus se misturar com as coisas do mundo. Vocês concordam comigo ou não? Cada um de nós aqui, ó, devemos ter nossas preferências políticas como cidadão brasileiro, sim ou não? Assim como os americanos e tal, e tal, e tal. Mas quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos da Bíblia, a história muda. Existe uma outra linha de raciocínio aqui na Bíblia. E essa igreja, ela se misturou, sabe por quê? Porque ela viu a oportunidade também de conseguir riquezas, dinheiro. E se você estudar a história, o que acontece? Essa igreja, ela se tornou pomposa, rica, majestosa, em posses. Vocês lembram? Então vamos lá, o verso 3 diz assim: transportou-me o anjo em espírito para um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Como que era essa besta? Repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura. Que cor é púrpura? Vocês que são inteligentes. Hã? É um roxo? Vinho. Cor do sangue. É isso? Avermelhado. Chamado a cor do pecado. É isso? Olha só o que diz a Bíblia ainda. Continua. Achava-se vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro. Não é uma mulher literal aqui, pessoal. É uma mulher simbólica, que simboliza a igreja falsa, com falsas doutrinas. Ela é rica ou ela é pobre? Rica, cheia de ouro. Que mais? Que mais que tem aí? De pedras preciosas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante com abominações, com as imundícias da sua prostituição. O que essa igreja carrega na mão? Um cálice cheio de
nome de blasfêmias, de impurezas e de falsas mentiras, de falsas doutrinas. Eu vou falar uma delas nesse exato momento. Deus falou que a alma que pecar, essa morrerá. Deus falou para Eva, no dia que você comer do fruto, certamente morrerás. Satanás, através de uma cobra, disse, é certo que não morrereis. E ali começou-se a falsa doutrina da imortalidade da alma, de que o homem viveria para sempre por seus próprios méritos. Essa é uma doutrina mentirosa de Satanás, que está introduzida na igreja prostituta, na meretriz. Quando eu acredito que quando uma pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ou ela vai para o purgatório, ou ela vai para algum lugar, ou ela reencarna, eu estou acreditando na palavra de Satanás e não na palavra de Deus. A palavra de Deus é, certamente morrerás. O salário do pecado é a alma que pecar, essa. Eclesiastes 12:7 diz, e o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus, que o espírito é a palavra ruá, fôlego, vento, sopro. Então, não tem condições de eu pegar essa filosofia platônica, porque isso aí é de Platão, da Grécia, e trazer isso para dentro do Evangelho. Não condiz. Porque se eu acredito que a alma já está no céu, ou está no inferno, ou está em um outro lugar, ou se reencarna, para que a ressurreição, Ilho? Para que a ressurreição dos mortos, que está em vários lugares da Bíblia? Moisés ressuscitou. Nós temos das palavras de Jesus assim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Na hora que ele ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Lá em Tessalonicenses capítulo 4 diz que Jesus, a voz do arcanjo Miguel, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não faz sentido eu trazer essa doutrina para dentro do cristianismo, para dentro do evangelho eterno. Mas eu vou falar para vocês, essa igreja acredita nisso. Inventou-se então a intercessão dos santos. Você já viu? Quebrando então o segundo mandamento da lei de Deus, que diz, não farás para ti imagem, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás cultos. Então, uma coisa vai quebrando a outra. Sabe aquela frase assim, para você sustentar uma mentira tem que contar 10 mentiras em cima? E aí a gente vai tapando o sol com a peneira. Essa igreja corrompida fez isso. Só que tem algo a mais, a gente vai ver agora. Mais forte ainda. O ano de 1500 marcou a história por um homem chamado Martinho Lutero, que corajosamente, já antecedido por vários outros, como os celtas, os valdenses, os morávios, as sociedades missionárias e vários outros, prepararam um terreno para que Martinho Lutero falasse ali, contrário a vários ensinamentos errados. E surgiu então o protestantismo, que foi a outra opção para quem não queria seguir a tradição da igreja, mas queria seguir a Bíblia. Só que, ao sair da igreja, ficou resquícios disso aí. Resquícios como a imortalidade da alma. E várias outras mentiras que foram encontradas também depois. Isso é muito forte. Pastor, o senhor falou que não ia atacar a igreja de ninguém. Mas só o que o senhor está fazendo do começo ao fim é falar das igrejas. Não sou eu que estou falando, irmãos. Está no Apocalipse capítulo 17. Precisamos entender isso. Vamos continuar e terminar agora. Diz assim, verso de número 5, diz: na sua fronte achava escrito um nome, um mistério. Qual era o nome? Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Só um parênteses agora. Babilônia vem de Babel, quando Deus confundiu as línguas, a confusão. Babilônia foi o período também do cativeiro
Babilônia significa o quê? Igreja? Confusão. É uma mentira, é uma confusão religiosa, é uma confusão de doutrinas. Quando Jesus falou lá em João capítulo 7, ele disse assim, ó, aquele que quer fazer a vontade do Pai, que conheça a doutrina. A doutrina verdadeira. É importante sim conhecer a Bíblia. E essa igreja, ela é a mãe das meretrizes. Tem uma grande meretriz que no começo da história perverteu a mensagem de Deus. Vamos lá. Olha para mim. Agora, nós vimos aqui também outras meretrizes, certo? O que significa isso, Rony? Outras igrejas que também seriam embebedadas, essa é a palavra, por essas falsas doutrinas. É muito forte isso, sabe por quê? Porque a besta que emergiu do mar falava como um cordeiro, mas por trás era quem que estava comandando? O dragão. Eu posso fundamentar a minha igreja com metade da Bíblia? Só com o Novo Testamento? Então toda igreja que não aceita o que está em Timóteo capítulo 3, verso 16, que toda escritura é inspirada por Deus, eu estou pregando meia verdade. É ou não é? Eu não posso pregar meia verdade. Eu não posso viver meia verdade. Todas as vezes que eu costuro a Bíblia para algo que me favorece, ou aquilo que o meu pastor ensinou, tem uma coisa que eu falo, todo evangelismo que eu faço, não acredita na palavra do pastor. Mas pastor sabe, você é pastor, você está dizendo para eu não acreditar em você? Desconfia até de mim. Pode desconfiar. Se tem alguém que você precisa colocar sua confiança, é em Jesus e não num homem. É na palavra de Deus e não em pessoas humanas que falham, que erram. Por que os bereanos impressionaram o apóstolo Paulo? Por quê? Porque eles iam conferir na Bíblia se o que o apóstolo Paulo estava falando era verdade. É forte isso, ou não é? O apóstolo Paulo chegasse aqui hoje, meu amigo, eu sentava aqui e ficava só assim, ó. Era ou não era? Sim ou não? Os bereanos, eles tinham o pé no... Não ouvi. O pé no... Eles iam aonde? Como é que eu devo agir, Alexandre? Ir na Bíblia, conferir, pesquisar, examinar as escrituras, entenderam? Mas essas igrejas aqui, elas pregam meias verdades. Então, tanto a igreja que foi constituída por Roma, quanto as igrejas após o protestantismo, e principalmente que se fundamentou na América Central, na América do Norte, perdão, e se espalhou por todo o mundo, inclusive para a América do Sul, onde eu e você vivemos, nós precisamos provar os espíritos para ver se procede de Deus ou se é do maligno. Foi isso que João ensinou na sua carta. Toda igreja, toda placa de igreja, toda denominação religiosa precisa passar pelo crivo da Bíblia Sagrada. Não é a Bíblia que precisa se adaptar à igreja, é a igreja que precisa se adaptar à Bíblia. Quem concorda comigo, levanta a mão. Não é a Bíblia que tem que se adaptar com a minha vida como ser humano, é eu, pecador miserável, que tem que me adaptar à palavra de Deus. Quem concorda comigo, levanta a mão. Eu concordo comigo mesmo, o que eu falei agora. Gente, o mundo está de cabeça para baixo, está embriagado. Vamos finalizar sobre a Babilônia? Essa besta, ela vai, olha só o verso 8, é forte, viu? A besta que viste era e não era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruir. Essa besta aqui, assim como eu falei da semana passada, ela está adormecida. Em breve, em pouco tempo, aquele poder que massacrou os cristãos por 1260 anos vai despertar, irmão Antônio. E a gente tem que se preparar. Haverá perseguição de dia e de noite.
Mas olha o que diz: e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão e verão a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que a sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes, e vai explicando tudinho. O que vai acontecer? Aqueles que não foram selados vão se admirar, vão se aproxegar, vão se aliar a essa besta. Olha o que diz o verso de número 18, e a gente vai finalizar o nosso estudo de hoje no capítulo 18, os primeiros versos. Diz assim o verso 18: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Deixa eu falar para você, e agora precisa ter muita coragem para falar o que eu vou falar. Existe um estado tão pequeno, um país, que de lá saem as maiores decisões religiosas do planeta, que é o Estado do Vaticano. E de lá são decididos a tradição da Igreja Romana. E essa tradição, há muitos anos, está acima da Bíblia, não é nem igual à Bíblia. Muitos dos seus líderes religiosos já afirmaram isso com todas as letras, filho, que aquele que se assenta no trono do Vaticano, ele tem a autoridade de Deus nessa terra. Só que eu volto a repetir, nós precisamos ficar atentos e entender o momento em que a gente vive. De lá saem as decisões para o mundo. Aliado a todo o sistema político e econômico, nós precisamos estar alertas para saber quando será, como será e como está a minha vida hoje em relação a isso. Talvez você que está aqui presente hoje entendeu um pouco de que precisa se aliar à verdade do Evangelho e não a doutrinas de homens. Pedro disse assim: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Nesses últimos dias, o que vai contar na sua jornada espiritual é o quanto você obedece a Deus, o como você obedece a Deus e não aos homens. Por isso, só existe um lugar onde a gente encontra a verdade do Evangelho, é na Bíblia. Se a gente não se aproximar desse livro, é certo que em algum momento, ao nos oferecer a imagem da besta, a marca da besta, o selo da besta, eu receberei, porque eu não estou alicerçado na verdade. Eu preciso estar conectado com a Bíblia. Pastor, talvez alguém que está aqui assistindo aqui ou ali, aqui no Instagram ou ali no YouTube, se sentiu em um lugar onde não se tem pregado a verdade nem as verdades da Bíblia. E eu quero convidar você para finalizar comigo no capítulo 18, versículo de 1 até o versículo 3, que diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro que, gente? Outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. O verso 2 diz: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Vou ficar até aqui rapidinho, olha só. Babilônia, essa meretriz, e as filhas da meretriz, vai cair. E se eu estiver conectado, alicerçado, aliado a esse poder religioso de falsas doutrinas, eu vou cair junto. Sim ou não? Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covis de toda espécie de espírito imundo. Você está vendo aqui o 6º flagelo desse momento? Vamos ler o verso 4 para finalizar o sermão dessa noite. O verso 4 diz assim, todo mundo comigo: então ouvi uma voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para não seres cúmplices com seus pecados e para não participardes
dos seus. Esse é o apelo de Deus essa noite para mim e para você. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplices dos seus pecados, porque quando eu vou contrário à Bíblia eu estou pecando. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas também para eu não ser o quê? Participante das pragas do Apocalipse 16. Isso é muito forte. Sabe o que o João escreveu aqui através da inspiração divina? Um chamado para mim e para você. É possível que eu esteja na igreja adventista, que tem toda a estrutura doutrinária baseada na verdade da Bíblia, mas eu não esteja seguindo essa verdade. E Tiago diz que se eu tropeço em um só ponto, eu sou culpado de todos os outros. Eu preciso, mesmo estando aqui, cuidar. Quem está ali em pé, cuidado para que não caia. É ou não é? Para que ninguém tome a tua coroa. É um convite para nós também, que estamos aqui hoje, achando está tudo bem, achando está no rebanho. Mas é um convite principalmente para quem se encontra em uma denominação religiosa que não segue a Bíblia. Para quem se encontra em uma denominação religiosa que não tem seguido a verdade. Deus está chamando você hoje. Micael, você é um jovem, você tem que pregar isso aqui. A gente precisa ser usado por Deus para ir com amor, sim ou não? Com carinho, com respeito, mas com a verdade. Eu não saí de casa há 11 anos atrás para pregar mentira. Senão eu volto para lá. Eu volto hoje mesmo. Vou-me embora, vou ficar lá, para lá. Não vou mais para a casa da minha avó, vou para minha casa mesmo. Mas Deus não me tirou de lá e me fez rodar o Brasil para eu pregar mentira. Então, quando eu abro a Bíblia, eu preciso pregar a verdade. Você que está ouvindo, você que está aqui, precisa sair da Babilônia. Será que tem alguém aqui essa noite? Pastor, eu era de uma outra igreja, com falsas doutrinas, e eu preciso ir para a igreja verdadeira de Deus, para o povo verdadeiro de Deus, ou para conhecer a verdade que está nesse livro sagrado aqui. A placa da sua igreja não vai salvar você. O que vai te salvar é Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que vai te tirar do céu, sabe o que é? É você se distanciar das verdades descritas nesse livro. O que nos salva é a graça, e o que nos tira do céu é o afastamento dessa graça. É o distanciamento da vontade de Deus. Deus está na porta do nosso coração batendo. Eis que estou à porta e bato. A gente precisa sair. Tirar Jesus lá de fora e levar para dentro da nossa vida. Se tem alguém hoje que gostaria de sair da Babilônia, queria convidar você para se colocar em pé e a gente fazer uma oração final. Mas antes, eu quero me despedir do povo do Instagram, do YouTube, perdão. Tome uma decisão. Eu não sei qual igreja você está. Eu não sei qual denominação religiosa você está. Eu não estou atacando a sua igreja. Mas eu estou falando para você conhecer a verdade da Bíblia. Siga a Bíblia e não pastor. Siga a Bíblia e não placa de igreja. Vocês foram avisados. Deus te abençoe. Jesus, a gente estudou na lição da escola sabatina de hoje que ele é o quê? O nosso bom pastor. Ele está de braços abertos para te receber. Que Deus abençoe você. Um abraço. Pode finalizar, Micael. Eu quero convidar a igreja para cantar